Hoje eu quero falar sobre processos, sobre sentimentos e também sobre crescimentos, que eu acho que fazem parte como um todo do Thales, que se formou um artista, que cresceu um artista. Assim. Meu nome é Thales Buzelin, eu tenho 24 anos de idade, sou multiartista, especificamente sou bailarino, formado em jazz, dança contemporânea, balé clássico, principalmente em danças urbanas. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro de estar com a minha irmã em um evento assim, e que estava tocando muito as músicas do tempo, né? Que era o famoso axé, o axé Bahia, o axé Moar, e que eu comecei a me movimentar dali, e que eu só sei disso porque os meus pais eles sempre registraram muito desses processos. Então, quando eu comecei a crescer, eu comecei a ver esses registros meus de quanto pequeno e falava, nossa, tipo assim, eu acho que eu nasci e cresci sendo assim, né? Dançando principalmente, me expressando dessa maneira. Eu tive uma infância muito baseada e muito fortalecida dentro desse estilo de dança que me alimentou muito para que eu pudesse seguir e conhecer outros estilos de dança. Quando eu fiz em torno de 10 anos, eu decidi que não era mais o que eu queria fazer. Até que a minha irmã um dia veio conversar comigo e ela falou que tinha um lugar muito legal e muito rico que fazia parte lá do nosso bairro mesmo, que é o Projeto Anjos de Rua. E foi tiro e queda, assim podemos dizer, porque o Projeto Anjos de Rua começou a fazer parte da minha vida e se tornou muito a minha casa. Eu acho que foi quando eu comecei realmente a entender que a dança era eu e eu era ela, assim, sabe? De uma maneira geral. O Projeto Anjos de Rua é a minha casa, foi a minha casa, vai continuar sendo a minha casa independente de onde eu estiver, porque foi lá onde tudo começou. Foi lá onde eu tive oportunidades para entrar, ingressar e aprender tudo que eu posso dizer que eu sei hoje, assim. Tive muitas oportunidades e duas pessoas que fizeram parte dessas oportunidades que me deram esse lugar foi Bruna De Carlo e Wesley Ribeiro, que são as pessoas que são o Projeto Anjos de Rua, que fazem o projeto acontecer. E que eu me lembro de um dia muito específico de estar dançando um espetáculo com uma escola conjunta. E até que a Bruna, junto com a diretora dessa escola, ela me convidou para fazer parte da escola e aprender mais e crescer mais. E aí, quando eu cheguei nessa escola, que é o Núcleo Buritis Escola de Dança, eu me deparei com um universo de possibilidades, com um universo que eu não conhecia, mas com um universo que eu sabia que era o caminho que eu estava, assim. Desde muito novo, assim, eu acho que o dançar foi o que me alimentou mesmo a caminhar. Então, quando eu comecei a fazer parte do núcleo, eu comecei a aprender um estilo que desencadeou muitas coisas, principalmente o preconceito do que uma dança é ou que uma dança pode ou não ser. Então, no núcleo eu comecei a aprender sobre jazz, eu comecei a aprender sobre dança contemporânea e principalmente sobre o que me modificou inteiro, que foi o balé clássico, assim. Eu acredito que o balé clássico, como todas as outras danças, mas o balé clássico mais para homens especificamente, é uma barreira, principalmente para mim, que foi um momento muito importante da minha vida que eu comecei a me descobrir enquanto Thales, mas enquanto Thales homossexual. Então, o balé clássico ele entrou para me fortalecer nesse lugar e também para me ensinar que aquilo sou eu, que eu sou assim e que eu me sinto assim. Então, nesse período eu tive professores incríveis que me ensinaram tudo e eu comecei a me jogar no balé clássico, eu comecei a me jogar no jazz e sempre trazendo as danças urbanas comigo, que era onde eu vim, que é a minha raiz, a minha essência. Depois dali eu comecei a entender que a dança ela é uma profissão que eu queria para mim o resto da vida, assim. E aí eu me lembro de ir assistir um grupo muito importante daqui de Belo Horizonte, que é o Grupo Corpo, e eu me lembro de entrar no teatro e sair do teatro uma outra pessoa. Eu lembro que eu saí do teatro e eu falei pra mim mesmo que era aquilo que eu queria pra mim, assim. E aí foi uma noite que a chave mudou e tudo mudou de fato. Porque a dança começou a entrar em mim de uma maneira mais intensa. Porque eu decidi que era aquilo que eu queria e que era esse lugar que eu queria caminhar. E depois daí abriu portas incríveis e o universo foi trazendo coisas incríveis, oportunidades incríveis e principalmente ideias incríveis. Foi quando a Bruna e o Negão do Projeto Anjos de Rua, diretores do projeto, eles falaram de uma possibilidade de uma companhia do projeto que se tornou assim Anjos de Rua. E eu lembro que eles me convidaram e eu falei, claro, vamos lá, né? Não tem nem condição, vamos com certeza. E aí
tudo começou de fato, porque eu comecei a entrar um processo de espetáculo, entrar um processo artístico, principalmente, sabe? O artístico, ele começou a falar mais alto, ele começou a ingressar mais alto, e ao mesmo tempo uma confusão acontecendo de mudança física e cabeça e crescimento. E aí eu fui seguindo nisso, até que o universo mais uma vez ingressou em mim a cena alternativa, um projeto através do Núcleo Buritista Escola de Dança, que era a minha segunda casa. E a cena alternativa foi o segundo processo de criação de espetáculo que eu participei. Então eu comecei a entender que realmente eu estava no lugar certo e que eu só precisava de seguir, assim, aprendendo, me informando e principalmente sentindo, assim, que foi muito do que me moveu até hoje. Depois daí eu comecei a pesquisar, comecei a me envolver, aulas sempre, todos os dias. Continuei fazendo aulas de danças urbanas, de jazz, dança contemporânea, balé clássico principalmente, que eu comecei a tomar um gosto muito grande. O balé clássico foi difícil de entrar, mas depois que ele entrou, ele nunca mais saiu em mim. Então, daí começou a abrir portas, e aí eu comecei a entender que o universo da dança, ele não era só aquele lugar. Então a minha dança, ela se levou para outros lugares. Eu comecei a fazer outros trabalhos publicitários enquanto artista bailarino, e eu comecei a entender que a arte, ela, na minha cabeça, ela poderia se expandir. Foi quando o design entrou, foi quando o audiovisual entrou, e eles entraram para enriquecer, mas entraram de uma maneira que hoje eles me acompanham enquanto dança, sabe? Depois daí eu comecei a fazer muitos trabalhos publicitários, foram portas incríveis que foram abertas para mim, até que eu conheci o lugar onde eu estou hoje, onde eu sou hoje, que é o Balé Jovem Minas Gerais, que literalmente me colocou num nível de crescimento em um outro lugar, principalmente de sentimento. O Balé Jovem, ele me ensina a ser profissional de vida, sabe? Enquanto sentimento, enquanto arte. Hoje eu me identifico como multiartista, porque a arte, ela é o que eu sou. O meu corpo é meu objeto de trabalho, é onde eu cuido, é a minha casa. Os lugares onde eu passei são a minha casa, foram onde tudo começou, onde eu aprendi. E eu acho que hoje a minha casa é a arte, assim, e o sentimento que carrega comigo e que me faz andar, dançar, me mover para onde quer que seja. Então, aquela frase clichê, né? Que a arte me salvou, a arte não me salvou, porque ela me salva todos os dias. E junto com ela, um turbilhão de coisas, um universo de coisas, um universo de sentimentos e um universo de Thales, porque eu acho que o Thales hoje, ele é sobre dança, sobre arte, sobre sentimento e sobre ser. Eu acho que é isso. Foi?